Olá, mais uma devocional da Igreja Batista da Glória e hoje vamos estudar sobre um homem chamado Jairo. Você sabe quem foi Jairo? Veja só, a história dele está lá em Lucas capítulo 8, a partir do versículo 41. Diz assim: Eis que um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, veio e se prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava à morte. Versículo 49. Falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga dizendo: Tua filha já está morta, não incomodeis mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isso, lhe disse: Não temas, crê somente e ela será salva. Essa é uma história maravilhosa que conta a história de Jairo. Jairo era um homem que nos ensina muitas coisas, né? E entre elas, a primeira coisa que me chama a atenção é que Jairo, no momento de aflição, ele foi e se prostrou diante de Jesus. Veja que Jairo, ele era chefe da sinagoga, ele conhecia muitos ritos religiosos, provavelmente ele conhecia muitas orações, muitas rezas, né? Muitas coisas, que é o que normalmente nós fazemos, né? Muitas das vezes, quando temos alguma aflição, é isso que a população em geral faz, né? As pessoas ou acendem uma vela, chamam um curandeiro, fazem alguma coisa, né? Fazem uma oferta especial, um culto especial, né? As pessoas, quando tem um momento de aflição, são essas coisas, né? A gente acaba se apegando ao sincretismo religioso, buscando nas coisas, nas atividades religiosas, né? Tentar fazer com que a gente tenha aí o nosso pedido respondido. Mas veja que Jairo nos ensina uma coisa maravilhosa, que no momento de aflição, ele foi e se prostrou diante de Jesus. Ah, que lição maravilhosa! Quando nós temos aflição, nós não precisamos fazer rito nenhum. Tudo que nós precisamos fazer é nos prostrar diante de Jesus, derramar o nosso coração diante dele. Essa é uma lição maravilhosa. Mas existe uma outra lição também que a vida de Jairo nos ensina, é que ele, sendo o chefe da sinagoga, veja que provavelmente ele não era uma pessoa nova, porque os chefes da sinagoga normalmente são homens mais velhos. Ele com certeza já tinha aí seus mais de 50 anos. E veja que ele tinha uma filha única de 12 anos. Provavelmente ele foi pai muito velho já, né? O pessoal fala de filho temporão, né? Ele foi um filho já muito velho. E ele, né, na cultura que ele vivia, o fato de não ter filho era como uma maldição. E eu creio que por muitos anos da vida dele, ele teve essa aflição no seu coração. E eu tenho certeza que ele se prostrou diante de Deus. Mas veja que fazia já 12 anos, talvez, que ele não se colocava diante de Deus, que ele não derramava o seu coração diante de Deus, né? Quanto tempo faz que nós não vivemos uma aflição tão grande que nós não temos oportunidade de derramar o nosso coração diante de Deus, né? Veja quanto tempo faz que eu e você não nos colocamos diante de Deus e derramamos o nosso coração diante de Deus. As aflições são, sim, um motivo que Deus ele proporciona para nós, para que nós possamos derramar o nosso coração diante de Deus, para que a gente possa se prostrar diante de Jesus, clamar diante de Jesus, coisa que nós normalmente não fazemos quando tudo vai bem, né? Então as aflições, elas são sim uma grande oportunidade que nós temos de nos colocar diante de Jesus e derramar o nosso coração diante dele. E uma última lição é que quando nós olhamos para o nosso problema e quando as pessoas olham para o nosso problema, as pessoas tendem a dizer: para com isso, não adianta buscar a Deus, né? Veja que tem os zombadores, sempre quando a gente tem um problema, tem as pessoas que querem zombar da gente, sempre quando temos alguma aflição, tem os tocadores de flauta, né? Lá em outro texto aqui dessa mesma história, conta que quando Jesus chegou, estava lá o povo tocando flauta, né? O povo zombando dos nossos problemas, né? E veja que quando as pessoas falam: olha, não adianta mais, não adianta buscar Deus, esse teu problema não tem mais jeito, né? Nós temos que olhar para o problema não como as pessoas olham, não como nós olhamos, mas como Jesus olha, né? E Jesus, quando ele olhou para aquele problema, ele falou: Jairo, não tenha medo, somente creia. E é isso, essa lição maravilhosa que Jesus ele nos dá com a vida de Jairo, é que quando nós olhamos para os nossos problemas, mesmo que pareça que não haja mais jeito, né? Jesus, quando ele olha para o nosso problema, ele fala: não tenha medo, apenas creia. E que isso seja uma lição grande para as nossas vidas, que nos nossos problemas nós possamos nos colocar, derramar o nosso coração diante de Jesus Cristo, e que, sabendo que não precisamos ter medo, somente precisamos crer em Jesus. Que Deus nos abençoe.